Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras do Senhor até a você. Que você tenha esses breves momentos, seja edificado com esta palavra, palavra de vida, de salvação, palavra que nos traz a esperança de que em Cristo nós somos mais do que felizes. Peço a você, meu irmão, que o Espírito Santo do Senhor ele vá de encontro até aí onde você está, e conforte ao seu coração, e que você sinta o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo, crer nele, confessar e viver uma vida segundo a sua vontade. E eu quero levar vocês em Mateus, capítulo 14. Leremos do versículo 22 ao versículo 33, com o tema Andando sobre as águas. Diz assim as Sagradas Escrituras do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que estavam no barco. O adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, que texto sublime para as nossas vidas, que tem um grande ensinamento para mim e para vocês. Meus irmãos, olha que contexto maravilhoso. Jesus ele vinha de pregar pelas multidões e ele pede para se afastar um pouco dos discípulos para ele ir orar. Na quarta vigília, os discípulos estando no barco e o barco estando no local contrário ao vento, ou seja, o vento impelia o barco e as ondas fez com que eles se afastassem. Jesus, ao terminar a sua oração, ele vai de encontro aos seus discípulos. Os discípulos, quando veem aquilo, ficam atemorizados e acham que é um fantasma. Mas Jesus diz tão somente: não temam, meus filhos, sou eu estou vindo. E Pedro, como sempre, sendo aquele que sempre é aquele que toma as posições, aquele mais afoito, aquele mais ativo, ele diz: Senhor, se és tu, faz com que eu ande sobre as águas até ti. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro ele vai. Mas Pedro, quando ele sente o vento batendo sobre ele e as águas do mar se agitando, ele tem medo e ele duvida. E Pedro começa a afundar. Meus irmãos, isso é muito parecido conosco. Nós muitas das vezes almejamos coisas grandes em nossa vida. Muitas das vezes temos planos, sonhos, projetos. Muitas das vezes passamos anos projetando aquilo, tentando fazer daquele jeitinho certo. E começamos com ímpeto, começamos com força, como Pedro, que foi ali e não mediu esforços para pisar na água e sair andando. Mas quando começa a vir as dificuldades, quando começa a vir os empecilhos, quando começa a vir as distrações, nós desacreditamos. Pedro, quando ele sentiu o vento, ou seja, uma distração, e quando ele viu as ondas do mar batendo, ou seja, os empecilhos, ele logo duvidou. Muitas das vezes nós começamos um projeto de uma forma tão maravilhosa, tão sublime, entregamos ao Senhor, glorificamos a Deus, mas na primeira dificuldade que temos, abandonamos. Isso é típico do ser humano. Nós queremos que todas as coisas se tornem sobre nós fáceis, que nós possamos obter de uma forma sem ralarmos, sem nos machucarmos. Meus irmãos, uma das coisas que eu acho maravilhosa nesse texto é que Pedro,
ele cai e ele começa a afundar sobre a água. Mas Pedro ele tem uma atitude que muitos de nós não temos. Quando Pedro ele começa a afundar, a palavra do Senhor, ela diz que Pedro ele clama a Jesus. Versículo 30, reparando porém na força do vento e no medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro ele recorreu àquele que podia salvar. E muitas das vezes quando nós somos arrematados contra as ondas do mar, quando os problemas vêm de uma forma tão brutal, tão grande contra nós, nós ficamos emburrados contra Deus. Questionamos os motivos por que aquilo tem acontecido, mas eu me programei, mas eu fiz tudo para dar certo. Por que deu errado? E ficamos logo com raiva. Mas Pedro não. Ele começou a cair, ele clamou por aquele que podia ajudar. E Jesus ele vai, e ele estende a sua mão e pega Pedro. E ele dá uma pequena repreensão a Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Se tu dizes que crê no Deus do impossível, por que você vai duvidar se não deu certo na primeira, se não deu certo na segunda, se não deu certo na terceira? Tente. Tenha fé. Uma coisa você já está tendo, o Senhor está te dando a oportunidade de poder tentar. Não peça que as dificuldades elas sejam afastadas de sua vida. Peça tão somente que você tenha disposição para que você batalhe, para que você vá adiante, para você conseguir o respaldo do Senhor. Meus irmãos, andando sobre as águas, quer dizer que nós estamos sobre problemas, sobre dificuldades. Mas aquele que faz com que a gente ande acima das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos temores, é o Senhor. É a confiança nesse Deus maravilhoso. Ele faz com que todas essas coisas, elas fiquem abaixo da nossa confiança e da nossa fé nele. Porque entenda muito bem, nós não estamos aqui, como diz o ditado, para cimento, para passarmos a vida inteira. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos no máximo aqui nesta terra 120 anos para ser vividos. Poucos desses 120 anos sendo anos de regalo e de júbilo, porque a palavra de Deus diz que depois da velhice só vem enfado e dor. Então aproveite essa vida que você tem andando nos caminhos do Senhor. Nós não somos merecedores do reino dos céus porque nós fazemos por onde conseguir. Nós obtemos isto pela graça de Jesus na cruz por nós, que nos lavou e que nos remiu. Mas a forma com que nós caminhamos, a forma com que nós vivemos, a forma com que professamos a nossa fé perante as pessoas, a forma com que nós agimos dia após dia com todas as pessoas, no nosso trabalho, no trânsito, na rua, na escola, na igreja, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com um mendigo na rua, com quem seja. Isso fala muito sobre o que somos. E seja reconhecido como uma pessoa de Deus. Seja reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus. Que as pessoas até te chamem de chato. Nossa, como você é chato. Nossa, como você é detalhista. Nossa, como você só quer ser certinho. Nossa, como você só quer ser santo. Você só quer ser melhor do que as pessoas. Mas ouça isso, porque você gosta daquilo que é certo. Ouça isso porque você procura andar nos caminhos do Senhor. Não seja uma pessoa descolada que quer se enquadrar em tudo aquilo que as pessoas fazem. Ah, mas todo mundo faz. Fulano faz, ó. Por que tu não faz? Você não é fulano. Você veio a este mundo para glorificar ao Senhor, para viver uma vida pautada sobre Ele, para andar por cima de todos os problemas, para não reparar nas dificuldades que esse mundo tem contra nós, para que você não tenha medo e você não afunde. Porque quando nós afundamos, longe demais, tendemos a ficar com medo e esquecer desse Deus poderoso que nós temos. Então, ande junto do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. Creia nele. Coloque Deus acima dos seus problemas. Coloque Deus acima das distrações. Coloque Deus acima de tudo aquilo que tenta te derrubar, que tenta te destruir. Foque no Senhor Jesus. Se Pedro tivesse tão somente só olhado para Jesus, Pedro não teria afundado. Isto é comigo e isto é com você. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. E você verá que você obterá êxito em todas as coisas que você fizer na sua vida. Porque quer dando certo ou não, você vai estar feliz e glorificando ao Senhor. Pai Santo, querido, amado e glorioso, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pela tua sagrada escritura, meu Deus.
que é maravilhosa, que é santa, que é poderosa, que penetra diretamente em nossos corações, que nos confronta, que faz com que sejamos gratos ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Traz sobre nós amor, graça, carinho, dependência de Ti, meu Deus, e que possamos tão somente focar os nossos olhos em Ti. Não prestar atenção nas distrações, nas dificuldades, naquilo que vem para nos distrair e fazer com que nós nos afundemos no pecado. Então somente, meu Deus, firma-nos em Ti, fortalece, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e nos conduz, Senhor, à Tua vontade e ao Teu querer. Peço por esse irmão e essa irmã, que o Teu Espírito Santo esteja indo de encontro a eles e levando paz sobre os seus corações e sobre sua família. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a palavra do Senhor ela penetre em seu coração e que você também seja um despenseiro dessa palavra. Leve essa palavra para outras pessoas. Semeie o evangelho da salvação. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.